Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai dar continuidade aos conceitos de estatística falando sobre medidas de tendência central, certo? Então, bora para a aula. Vamos falar agora sobre medidas de tendência central, que são medidas muito utilizadas na estatística para representar aí dados de uma pesquisa, certo? Essas medidas elas são utilizadas para que você possa, com apenas um número, fazer a representação ou de uma tabela, ou de um gráfico, ou de uma sequência numérica que representa aí os dados de sua pesquisa. Então, nesta aula a gente vai ver 4 tipos, certo? A gente vai ver média aritmética, a gente vai ver média aritmética ponderada, que é uma consequência. A gente também vai ver mediana e moda. Começando pela média aritmética, é a divisão entre a soma dos valores dispostos e a quantidade desses valores. Como assim, né? Você vai, a partir de uma quantidade de valores dados, você vai somar esses valores e vai dividir pela quantidade que você tem desses valores. É algo bem simples, ok? Exemplo, calcule a média entre os números 149, 180 e 220. Então, a média a gente representa por MA, e eu vou usar aqui, né? MA vai ser igual a o quê? Bom, só tenho 3 números, né? Eu só tenho aí o 149, o 180 e o 220. Eu vou dividir por quanto? Como só tenho 3 números, então eu vou dividir por 3. Se eu tivesse 4 números, eu dividir por 4 e assim segue a ideia de média aritmética. Então, somando esses números, né? 0 mais 0 mais 9 dá 9. 2 mais 8 é 10, com 4, 14, sobe 1. 1 mais 2, 3, mais 1, 4, mais 1, 5. 549 por 3. Isso aqui será 5 por 2 é 1, sobram 2. 24 por 2 é 8, sobra nada. 9 por 3 é 3. Então, tá aqui a nossa representação. Esse número seria a representação para esses 3, né, como a média aritmética entre eles. Então, bem simples, bem prático, média aritmética é só isso. O que vem a ser, então, a média ponderada, né? Média aritmética ponderada. Então, veja bem, a média ponderada ela vai trabalhar com pesos. A ideia de peso é como se houvesse a repetição daquele valor ali na sequência de dados coletados de uma pesquisa, ok? Então, a ideia de peso ela fica mais fixa quando a gente está atribuindo alguma nota. Mas, em si, quando em outros tipos de pesquisa se der aí por tabela de frequências, então você vai ter aí no caso a repetição dos números e você vai trabalhar da mesma maneira com o peso. Então, peso, como é que a gente faz? Peso não, desculpe. Média ponderada é a divisão entre a soma dos produtos dos valores pelo respectivo peso. Então, você vai multiplicar o valor pelo peso, vai somar todos e vai dividir por quem? Pela soma dos pesos. Então, veja bem aqui, eu tenho uma tabela aqui simples que fala sobre uma prova, né? O tipo de prova, na verdade, é ABCD. A nota para cada uma das provas e o peso. Então, eu tirei essas notas para cada uma dessas provas e os pesos respectivos para cada uma das provas são esses aqui. Então, eu quero saber a média ponderada, que a gente representa por MP. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar cada nota e multiplicar pelo peso. Então, eu estarei fazendo isso aqui, ó. 8 vezes 2. E agora eu somo com a próxima nota e peso, 7 vezes 1, mais 8 vezes 3, mais 8,5 vezes 2. Divido por quanto? Pela soma dos pesos, ou seja, 2 mais 1 mais 3 mais 2. Estarei trabalhando com isso aqui. Então, quanto será a minha média ponderada, né? Resolvendo aquelas multiplicações do numerador e a soma do denominador, eu vou ficar com 16, com 7, com 24 e com 17. E embaixo eu vou ficar com 2, 3, 3, 6, 2, 8. Ficou com 8. Somando isso aqui, eu vou ter 16 mais 24 me dá 40. Certo? 40 com 17, 57.
57 mais 7, 64. 64 por 8. 64 por 8, divisão exata, graças a Deus, isso é 8. Então tá aí a nossa média ponderada, né? A média entre essas notas aqui, de acordo com os pesos, é 8. Seria o nosso valor para representar essa tabela aqui, né? Os dados dessa tabela, certo? Então é assim que trabalha com média ponderada. Também é simples, operações básicas, ok? Vamos ver agora como a gente pode discutir o conceito de moda. Moda, o que seria moda, né? Qual é a ideia de moda quando a gente toma o conceito da palavra mesmo, né? Ah, fulano está na moda, né? A ideia aqui é que o fulano esteja usando uma roupa ou algum acessório ou alguma coisa que a grande parte das pessoas estão também usando, né? Então algo aí que está na moda, né? Que está sendo usado frequentemente. A moda aqui nos nossos números de pesquisa, né? São os dados, são interpretados da mesma maneira, né? Pelos dados, a nossa moda será justamente o número que está ali mais frequente, né? O número que está repetindo mais. A moda é o valor que ocorre com maior frequência em conjunto de valores. A gente representa por quem? Por MO, né? De moda. Então eu coloquei uma sequência aqui de valores, né? E a gente quer discutir a moda. Qual seria a moda dessa sequência, né? Seria bem simples aqui de analisar, por quê? Porque a moda aqui seria justamente o valor que mais repete, o número que vai repete. No caso aqui, quem está repetindo é o 1,88. Então, a moda, dentre todas aqui as medidas de tendência central que a gente vai discutir nessa aula, ela é a mais simples, porque você só vai apenas observá-la, certo? Então, esta é a moda, o valor que mais repete. Mediana. O que é a mediana? Mediana, como o nome já próprio diz, né, é aquele valor central. Só que para você discutir esse valor central, você vai ter que organizar seus dados, porque muitas das vezes os dados não vêm organizados. E essa organização, quando a gente faz, a gente chama de rol. Então a gente vai estar fazendo o rol da sequência de dados que for disposto para você, entendeu? Então, mediana é isso. Agora, quando essa sequência de dados for ímpar, vai ficar muito fácil você estabelecer o valor central, porque quando é ímpar, você vai ter ali o valor central, certinho. Agora, quando for uma sequência de dados pares, né, uma quantidade de números pares, aí não vai ter como, né? O que aqui é feito quando for par? Você vai ter que fazer a média aritmética dos dois valores centrais, porque quando é par você não vai conseguir ter só um, você vai ter dois valores centrais. Então você vai estar trabalhando com isso. Então eu coloquei aí dois exemplos facilzinhos, né, para a gente interpretar da melhor maneira. Então eu tenho, na letra A eu tenho os números aqui 3, 5, 9, 6 e 4. Vou fazer o que com eles primeiro? O valor central é 9, então a mediana é 9. Não, primeiro eu tenho que organizar para poder dizer quem é a mediana. Então aqui eu tenho 3, depois vem o 4, 5, 6 e por último 9. Então fiz o rol aqui, né? Quem é o valor central? O valor central, o valor do meio, é o 5. Então, aqui a mediana que a gente representa por ME é 5. Bem simples. Agora, aqui eu tenho uma sequência numérica com 4 valores. O que é que eu vou fazer? Vou organizar 3, 5, 8 e 10. Como a quantidade é par, o meu valor central vai ser dois números. E quem será a mediana? A mediana vai ser a média aritmética entre esses dois, ou seja, 5 mais 8 por 2, né? 5 mais 8 é 13, 13 por 2, 6,5. Então, aqui seria a minha mediana para esse caso par. Caso ímpar, bem mais simples. Então, mediana também é simples, né? Não envolve nenhum conceito aí complicado. Então, essas são, para a gente, as nossas medidas de tendência central, certo? Bem simples, bem claro, de maneira bem objetiva, para que você assimile de uma maneira mais rapidinha. Vamos fazer um exercício com base em uma tabela e vamos fazer com que a gente consiga, né, estabelecer direitinho o conceito de moda, média e mediana através, né, de um exercício um pouquinho mais elaborado, não deixe de ser simples. Vamos lá. Observe as alturas de 10 crianças nascidas no mesmo dia
numa maternidade. Letra A. Qual é a mediana entre as alturas? Olha só, mediana, termo do meio. Para que eu consiga fazer a mediana disso aqui, ó, é necessário que primeiramente eu faça o rol, né? Primeiramente eu faça a organização desses dados. Então a gente vai começar do menor ao maior. Então vamos procurar aqui quem é o menor e quem é o maior. Pelo que eu estou vendo, o menor é 47. E existem 1, 2, 3, 4, 47. Precisa escrever todos? Precisa. 47, 47, 47. O próximo número é o 48 e ele repete duas vezes, né? Então, 48, 48. Observando a sequência, eu tenho quem mais? Próximo é 51. Eu tenho mais de uma vez o 51? Tenho outro 51 aqui. Depois, a gente terá o 52. Tem mais outro 52? Não. E por fim, 53. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, tá certinho. Já que são 10 crianças, são 10 valores, eu tenho os 10 aqui. Coloquei certo, né? Qual seria a mediana? A mediana, como a quantidade é par, serão dois centrais, né? Os dois centrais são quem? São esses aqui, ó. 48 e 48, né? Central. Então, a mediana vai ser 48 mais 48 por 2, que vai ser o próprio 48. Ok? Se fosse diferença aqui, o valor seria outro, né? Mas como são iguais, na hora que dividir por 2 vai dar o mesmo valor. Então, achamos a nossa mediana entre esses dados, que é 48. Letra B. Qual é o valor da moda entre todas as alturas? Ok. A moda entre todas as alturas aqui, né? Moda é o quê? O valor que mais repete, o mais frequente, né? Então, dentre todos, sem dificuldade, já percebo que é o 47, ok? Mas tinha outra pergunta, ó. A moda entre as alturas dos meninos continua sendo a mesma da moda entre as alturas? Entre todas as alturas, né? Ele quis relacionar aqui. Então, ele quer saber apenas agora a moda entre os meninos, né? Então, vou destacar aqui, ó. Jorge, Paulo, Mário, Alberto, Vitor e Ricardo. Ok. Jorge, 48, Paulo, 51, Mário, 47, Alberto, 47, Vitor, 47, Ricardo, 48 e claramente a moda é 47. É o que mais repete. Então, de acordo com a pergunta, sim, né? A moda continua sendo a mesma em relação aos meninos. Letra C. Qual média de altura é maior? Meninos ou meninas? Então, a gente vai ver agora quem é que tem, né, no caso, a altura maior, né? Média de altura maior. Então, a gente vai precisar fazer a média entre meninos. Então, vamos fazer aqui, ó. Fazer aqui média aritmética para quem? Para os meninos, né? Para os homens. Então, para os homens eu tenho 6 valores, né? A gente já viu aqui. 48, 51, 47, 47, 47 e 48. Isso tudo a gente vai dividir por 6. Vamos fazer essa soma aqui. 8 mais 7, 15, mais 7, 22, mais 7, 29, com 1, 30, com 8, 38. Deixa 8, sobe 3. 4 mais 4 mais 4 mais 4, 16. Mais 4, 20. Mais 5, 25. Mais 3, 28. Por 6. 288 por 6, dividindo isso. 28 por 6 é 4. 24 sobram 4. 48 por 6 é 8. Média entre os homens, entre os meninos, deu 48. Vamos fazer a média entre as meninas, né? Entre as mulheres. Média aritmética. Entre as mulheres só temos 4 valores, né? 52. Mariana, né? Társila, 47. Priscila, 51. Silvana, 53. E a gente vai dividir isso por 4. Então,
Vamos fazer a soma, né? 3 mais 1, 4. 4 mais 7, 11. Mais 2, 13. Sobe 1. 5 mais 5 mais 5, 15. Mais 1, 16. Mais 4, 20 por 4. 203 por 4. 20 por 4 é 5. E sobram 3. 3, né? Eu vou fazer o que com esse 3? Baixar 0, vírgula. Vai ficar 30 aqui para a gente dividir por 4. 30 por 4 dá 7. Sobram 2. 0 de novo. 20 por 4, 5. Então, a gente vai ter aqui 50,75 para as meninas. Qual é a maior? A média maior vai ser a das meninas. Então, resolvido o exercício, ok? Então, este é o conteúdo de medidas de tendência central. E espero ter sido bem claro, né? Bem direto com relação ao conteúdo, e espero que também vocês consigam fazer exercícios aí, certo? Então é isso. Até uma próxima aula. Até mais.